Boa noite, gente, para quem vai rever essa live, tá? Essa live é sobre relacionamento à distância internacional. Eu não vivi um relacionamento à distância internacional, mas eu consegui trazer alguém que passou por isso e vai ensinar a gente aí como é que foi isso e vai contar essa história pra gente, porque eu tô ansiosa demais para conhecer. Olá, boa noite. Oi, Valéria, boa noite. Tudo Agora, bem? porque eu enquadrei o celular, só que depois, quando entra, ele dá aquela queda. Pronto, agora sim, tá bom. Boa noite, Roseli. Boa noite. Roseli. Boa noite, Carol. Aí eu fiquei assim, muito feliz quando você me falou, né? Então, assim, eu tô muito feliz em conhecer essa história e conhecer um pouquinho mais, né? Porque você me contou um pouquinho. Mas aí vamos embora e se você quiser se apresentar, eu acho que o pessoal já me conhece, mas talvez tenha gente do seu perfil, né? Aqui. Então eu sou Caroline, né? Eu sou Caroline Curti. Eu passei por um relacionamento à distância, né? Nacional aqui no Brasil. E meu objetivo é ajudar as pessoas que passam por relacionamento à distância. Por quê? Porque eu sei como é que é difícil, né? E a nossa psicóloga aqui, Valéria Vieira, vai comentar pra gente também como é que é difícil, né? Passar por um relacionamento à distância. E trazer aí os ensinamentos que a gente tanto precisa nesse momento, porque é algo escasso. Eu, particularmente, não tive acesso, né? Então eu quero ser essa pessoa que vai ajudar as outras pessoas a passarem por isso de uma forma muito mais fácil, né? Então, assim, muito obrigada e fique à vontade para se apresentar. A casa é sua. Boa noite a todos. E também, obrigado por me convidar, né, para partilhar um pouco dessa experiência, porque é a primeira vez que publicamente eu vou falar sobre a minha experiência à distância. Inédito. E é muito importante também, porque muitas pessoas, elas talvez não tenham conhecimento tem às vezes de ouvir falar, mas de alguém que passou pela experiência, que viveu, eu acho que é muito válido, sobretudo por uma situação também que deu certo, que está dando certo, né? A gente vê muito relacionamentos que não deram certo. Acho que há um enfoque muito grande em explorar relacionamentos que não dão certo, né? Mas falar de relacionamentos que dá certo, dos desafios que não são diferentes dos que são presenciais, e é muito importante. Então, eu estou aqui para contribuir com outras pessoas também, né? E com você, para as pessoas também que depois irão assistir essa live. Vai ficar salva pro YouTube depois. Não vou deixar aqui no Insta não, porque não é muita vantagem, né? Mas eu vou deixar no YouTube lá. E aí o pessoal pode assistir a gente por lá, né? Mas aí sempre tem essa questão, né? Igual você falou. Sempre tem esse enfoque no fato de que foi fulano de tal, passou um relacionamento à distância e deu errado. E só se lembram dos relacionamentos à distância que deram errado. E quantos relacionamentos físicos que não dão errado também, ninguém lembra, né? Mas o relacionamento à distância que deu errado é lembrado eternamente, né? É sempre assim. Mas eu tô aqui, né? Quero conhecer essa história, quero saber como vocês se conheceram. Eu tô curiosa pra saber. É interessante que tem uma frase do Mário Quintana que fala que a amizade é um amor que nunca morre. E foi assim que começou. Começou numa amizade, nós nos conhecemos por uma plataforma que hoje já não existe mais, que é a plataforma Gente de Fé, que era vinculado com a Canção Nova. E depois descobrimos que estávamos também fazendo parte de um grupo no Facebook. Se eu não me engano, era Namoro Cristão, talvez, não me lembro, porque já são 2 anos. E
E nos conhecemos por ali, começamos eu gostava muito de postar no grupo, então acabou chamando a atenção dele, né, com as partilhas, e nós começamos com amizade. E essa amizade foi acontecendo com o tempo, até porque eu não estava à procura, não estava à procura de um relacionamento. Tinha vivido uma desilusão amorosa há pouco tempo e pensava assim, não, eu nesse momento estava focada mais na minha profissão, queria me desenvolver mais e não estava à procura, mas também não estava fechada, né? Não estava fechada para o relacionamento. E o tempo foi passando e a gente foi entendendo que algumas coisas em comum a gente buscava numa pessoa na qual a gente tinha vontade de se relacionar. E esse tempo passou, a gente ele se tornou o meu melhor amigo, e eu acredito que ele também, que para ele também. E o tempo foi sendo construído nessa amizade, né? Não havia, nesse primeiro momento, nenhum tipo de interesse. Era mesmo voltado para isso, até porque nós buscávamos também, na questão da espiritualidade, relações que pudessem nos construir também dentro da nossa caminhada de fé. E aí o tempo foi passando e depois de algum tempo a gente começou a entender que algo a mais estava acontecendo. Né? Já começou a despertar, mas isso já foram alguns meses depois. Nós nos conhecemos. O que eu achei legal, assim, que você disse, que também assim, faz parte um pouco da nossa história, na minha história, mas o Josué, é como a questão da espiritualidade conectou a gente, né? Porque vocês se uniram também pelo mesmo propósito, né? A fé de vocês. Né? Eu acho isso, assim, tão lindo que eu fico emocionada, porque eu sei como é que isso... Ai, ó. A pessoa não pode falar. Eu sei como é que isso é forte, entendeu? Eu sei como é que isso conecta, porque nos momentos mais difíceis, né? É nisso que você está conectado, entendeu? É isso que faz o casal conseguir levar adiante aquilo ali, né? Aquela situação que você não tem nada, você está vivendo assim, você está vivendo, vamos dizer, um mundo paralelo que ninguém mais vive, só vocês dois estão vivendo aquilo ali, né? Então, é só a fé de vocês, entendeu? Só a fé dos dois que conecta naquele momento. E principalmente a amizade, né? Que a amizade, eu adorei essa frase, eu tenho que depois procurar essa frase e anotar pra mim, porque realmente, entendeu? Se não for pela amizade, como é que vai manter um relacionamento? Entendeu? Não vai manter um relacionamento. Porque tem aquela questão, não é todo dia que você tá apaixonado. Não é todo dia que você tá, ai, nossa. Não é, entende? Não é. E é justamente nos dias que você, na maioria dos dias, aliás, né, você não tá apaixonado. E é justamente nesses dias que você tem lá a amizade, que você tem aquele companheiro, aquela companheira bacana pra você falar assim, nossa, que legal, eu tô vivendo algo realmente que vale a pena. Eu tô compartilhando a minha vida realmente com alguém que vale a pena. Entende? E eu sei como é que é isso. E eu quero levar isso adiante para as pessoas, entende? Porque é muito bom, entende? É muito bom poder compartilhar isso com alguém. Mas, enfim, a relação de espiritualidade de vocês, e quem mais isso se conectou, assim, além da questão, tipo, tem questão familiar também, tipo, a fé da família, né? Tem tudo isso também, não tem? Sem dúvida, porque, inclusive, ele é catequista e hoje eu também sou catequista porque isso foi algo que me levou também para compartilhar com esse propósito dele, né? E uma coisa que você falou da amizade e da questão da espiritualidade é o que sustenta nesses momentos difíceis. Porque
Se a gente for pensar um relacionamento, a gente pensa que um relacionamento ele acaba porque acabou o amor, né? Muitas pessoas se separam, mas ainda se amando. Então existem outros elementos também que vão sustentar essa relação. E eu acho que uma das coisas principais do relacionamento à distância é que você vai construindo isso com uma raiz muito mais profunda. Porque é quase que o primeiro encontro de almas, né? Faz lembrar também a minha avó. Eu venho também de gerações. Eu adoro essa história. Eu não sou a primeira. Quem sabe futuramente virão outros, mas minha avó materna, ela namorou à distância e por carta. Por carta. Ai, gente. Minha mãe guardou, né? Eu quase derreto quando você fala isso, porque eu fico imaginando, tipo, você pegando aquela carta, assim, sabe? Ai, deve ser algo muito, muito, muito nostálgico. Muito você fica apaixonado pelas coisas que ele escrevia, né? Porque além da letra, daquela letra toda desenhada, parecendo daqueles escritores, né, antigos e as coisas lindas. Eles se conheceram no dia do noivado. E foi algo da minha infância que eu cresci vendo aquilo. Minha avó ainda era viva, mostrava. Depois ela faleceu, minha mãe guardou. Mas eu nunca pensei, nossa, um dia vou ter um relacionamento de distância. Mas eu acho, assim, eu ficava vislumbrada, porque é algo muito forte. Só pode ser um encontro de almas, porque o que sustenta mais o relacionamento à distância que não esse vínculo de almas, né? E depois minha mãe também conheceu o meu pai, ele era militar, e ela era de Garanhuns, e ele de Aracaju, Sergipe. Minha irmã mais velha também, 2 relacionamentos à distância, nós morávamos no Rio de Janeiro e ela em São Paulo. E agora ela está em outro relacionamento à distância também, mas lá dentro do Rio de Janeiro. E eu fui um pouco mais corajosa. Mais longe. No Rio de Janeiro, né? Atravessei o oceano e pronto, estou aqui vivendo esse projeto. E, tipo assim, quando e com quanto tempo vocês se viram a primeira vez? Porque aquele dia a gente conversou, mas eu não perguntei, porque eu queria saber aqui, com todo mundo assistindo. Como é que foi? Nós nos conhecemos, foi no dia... Nos conhecemos, não. Teclamos a primeira vez no dia 11/11 de 2011. Nossa! E foi assim, pronto. E depois dali começamos a nos comunicar. Foi em novembro de 2011 e alguns meses depois nos vimos pela primeira vez pelo Skype. Também não foi logo. Mas presencialmente foi quase um ano depois. Foi em setembro de 2012, do ano seguinte. E ali fomos construindo essa amizade e depois de algum tempo fomos sentindo que algo a mais vai mexendo assim. Exatamente. E depois, quando nos vimos pela primeira vez também pelo Skype, balançou, alguma coisa ali balançou entre a gente, mas nada assim muito forte. E uma coisa também importante que eu também fui construindo, que a gente nunca sabe quem está do outro lado, né? Hoje em dia, nos meios digitais, as pessoas, já presencialmente, as pessoas vestem suas máscaras. Imagina a distância, você teclando com alguém que você pode estar passando por outra pessoa, como acontece, né? Como acontece. E uma das coisas que foi importante foi a proximidade com a família dele. Eu conheci a mãe, e nós teclávamos, falávamos, com a irmã também. E isso também foi tornando um pouco mais confiável. Não que eu desconfiava do caráter
É questão de segurança. Acho que é uma questão, tipo assim, assim, um adendo aqui, rapidinho, para quem talvez está num relacionamento à distância, né, e não sabe se a pessoa realmente é real. Em primeiro lugar, a pessoa que realmente é real, o que está falando a verdade, ela não vai temer em te provar isso. Entendeu? Ela não vai ter medo de te apresentar a família, nem que seja via videochamada, nem que seja ela te apresentar pai, mãe, vamos supor, perfil, né, das pessoas para você seguir, para você conhecer, para você conversar. Tenho certeza que quem não está devendo não vai ter medo, entendeu? Então, se tem alguém que está se relacionando com alguém, esse alguém não quer se mostrar, e esse alguém não quer, tipo, não, você não pode saber disso, não pode saber daquilo, já desconfia, né? Já desconfia, porque alguma coisa não está certa, né? Isso já é um sinal, né? E são vários sinais que as pessoas dão, né? Por exemplo, a pessoa vem com histórias muito mirabolantes, ou a pessoa começa a te pedir dinheiro, ou então, por exemplo, a pessoa ela evita falar com você por telefone, ou só alguns dias que pode falar, mas outros dias não pode. Então, as pessoas também vão se mostrando dessa forma. E tem outra coisa. As pessoas não conseguem sustentar uma máscara por muito tempo. Por mais que a gente fale assim, mas a pessoa me enganou. Mas ela vai dando sinais, e se a gente está atento a esses sinais, a gente vai conseguir captar alguma coisa, né? Tem situações, tem até uma youtuber que eu acompanho, que é do canal Sobrevivendo na Turquia. Ela fala muito de pessoas que se envolvem em relacionamentos afetivos à distância e acabam sofrendo o tráfico humano. Sim, verdade. Tem que ter uma atenção muito grande. E outra coisa, geralmente as pessoas que vivem esse tipo de situação, elas também estão numa vulnerabilidade emocional grande. Por quê? Porque se entrega muito rápido, né? A pessoa, uma carência afetiva faz com que ela... E isso não é específico para relacionamento à distância, né? Algum tipo de relacionamento. Quando você está muito vulnerável, a tendência de você mergulhar no relacionamento é muito rápido. E não dá esse tempo, né, que eu chamo de tempo, eu particularmente chamo de tempo de decantação, que é aquele primeiro, porque muita gente não observa que tem o tempo da paixão, né, e que aquilo vai decantando, que tipo, vai diminuindo os hormônios e você vai ficando mais consciente daquele relacionamento e vai vendo se aquele relacionamento é realmente para você, certo? Porque tem esse tempo, né, a gente precisa respeitar o tempo, né? Eu acho que o relacionamento não é algo para você entrar nele hoje e resolver já amanhã ou não. Amanhã, depois, semana que vem, daqui 1 mês, 2, 3. Acho que pelo menos você conhecer a pessoa 1 ano. Eu acho que 1 ano é o mínimo de você conhecer todo um ciclo de uma vida num ano durante a pessoa, mesmo que seja a distância. Mas vocês compartilhando ali, se conhecendo dia a dia, tendo noção da rotina da pessoa, tendo noção de como é essa pessoa no dia a dia, porque ela algum momento vai se mostrar, né? Eu acho insustentável se essa pessoa realmente for um psicopata para sustentar alguma coisa tanto tempo assim, mais de 1 ano. Então, ponderem, gente, ponderem. Não se atirem assim, só porque agora sim eu achei essa pessoa e ela me ouve, ela me entende e tudo mais. Calma, tem que ter calma, paciência, espera o tempo passar para observar os pontos que realmente precisam ser observados, né? Para não fazer uma besteira aí e preocupar a família, e se, sei lá, sofrer um atentado, alguma coisa pior, né? Tem que sempre ficar atento. Exatamente, é o que dá o tempo, né? Também. Verdade. E mandem 10 aviãozinhos para as pessoas que vocês sabem. A Francis está dizendo, existe muita carência afetiva nas pessoas. Realmente. E é isso que faz muito as pessoas se mergulharem em relacionamentos e muitas vezes feridas. Rasos, né? Exatamente. E você falando sobre essa questão de carência afetiva, eu acho assim, algo
eu não sei a sua visão, mas pra mim, gente, um relacionamento à distância, pelo fator ser a distância, você observe, você não tá no relacionamento porque você tá carente afetivamente. Claro que você quer compartilhar, né? Mas você tá ali por quê? Porque você quer, não é por necessidade de ter alguém. Porque, obviamente, no relacionamento à distância, você quase não vai ter contato, entendeu? Você quase não vai ter contato com a pessoa. Então, imagina, eu acho que isso, eu sempre bato nessa tecla porque eu sei como isso fortaleceu, tipo, mesmo depois no casamento, né? Mesmo hoje em dia no relacionamento. Tipo, eu tenho a minha vida, eu tenho minha própria vida dentro do relacionamento. E o Josué tem a própria vida dele dentro do relacionamento. Cada um tem a personalidade dele e cultiva a própria, né? A próprio amor, o próprio afeto, as próprias virtudes, né? Não é só, eu sou feliz porque você está aqui. Não, eu sou feliz porque estou contigo. Não, nós somos pessoas felizes e decidimos estar juntos. Eu acho que tem que pontuar isso muito bem, né? Em qualquer tipo de relacionamento, né? E o relacionamento à distância, ele tem muito essa ênfase, né? De você simplesmente não ter essa opção, entendeu? Então, opção, porque se você for carente afetivamente, o que vai acontecer? Você vai fazer a burrada de entrar no relacionamento à distância e vai acontecer isso que a gente acabou de falar, né? De você mergulhar num relacionamento rapidamente demais, que você não tem a paciência, você não tem o seu próprio, você não cultiva, né? O seu próprio afeto e você vai só querer o afeto do outro, né? E aí o que acontece? A gente entra só ladeira abaixo, né? E aí acontece um monte de coisa muito ruim, né? Muito ruim. Inclusive, essa questão até de tráfico humano, né? Que a gente tem que sempre ficar atento para não cair em golpe, né? Que é algo muito sério, realmente. Uma das palavras que mais, assim, para mim ficava forte era cautela. Uhum. Eu sempre tive muita cautela, muita atenção. Ver se a conversa batia, né? Assim, eu não era de desconfiar, porque foi construída uma confiança tão grande que não sobrava espaço para desconfiança, entendeu? Para pulga atrás da orelha. Mas eu estava atenta. Por exemplo, quando foi para eu vir aqui a primeira vez, eu vim num evento de psicologia e fiquei hospedada na casa dos pais dele, né? Agora meus sogros. Mas assim, foi muita conversa. Fui falar com ela. Mesmo assim, eu vim prevenida, porque caso houvesse qualquer coisa, eu teria dinheiro para poder ficar no hotel. Então foi pensado. Eu sempre falo isso lá no meu canal. Você sempre vá com o plano B. Não vá confiando, né? Principalmente na primeira vez, não vá confiando integralmente vai dar tudo certo. Porque, tipo assim, mesmo que a pessoa esteja sendo sincera, você não sabe das circunstâncias. Você não sabe de onde que, no seu caso, né, vai parar um avião, de onde que vai, o que vai acontecer, ou você vai ter que ficar uma noite no hotel, sei lá, de ônibus, né, também é complicado, porque a gente tem, o Brasil é imenso, né, o Brasil é imenso, então, tipo, você vai fazer uma baldeação e você perdeu um ônibus, e aí, vai fazer o quê? Sempre tenha o plano B, né, não vá confiando na sorte. Eu acho que o do relacionamento à distância que a gente mais traz também é isso, a questão do planejamento, né, a questão de você se posicionar para os eventuais erros que pode acontecer. Se não acontecer, show de bola, mas vá prevenindo, né? Vá prevenindo, não vá vou pisando e confiando, não vai dar certo, né? Sempre tem que ter essa prevenção. Eu achei muito bacana, realmente foi uma atitude bem consciente, né, da sua parte. Exatamente, até porque não era ali, né? Era lá do outro lado, então muita atenção para isso, porque eu acho que foi esse tempo que fez com que eu pudesse ter essa confiança e dar esse passo, né? Inclusive, a gente quando começou a despertar um outro sentimento diferente de amizade, a nossa preocupação era como é que vai ser quando a gente se encontrar. Porque será que a gente vai sentir a mesma coisa? Ou será que isso é a distância que está fazendo com que a gente sinta essas coisas ou não? Eu tinha exatamente essa dúvida. Uma das coisas bacanas foi porque a comunicação e o diálogo
eram muito fortes, até no sentido de da gente partilhar projetos de vida, né? A gente olhar assim um para o outro e falar assim, poxa, eu caminho nessa direção, eu também quero viver isso. E as coisas foram né, se cruzando a partir daí, e de tudo que a gente ia transmitindo um ao outro, porque a transparência num relacionamento de distância, pelo menos no meu caso, a gente não pode generalizar, né, porque nem todos os relacionamentos à distância são iguais. Sim, verdade. Mas quando você vive uma amizade antes de uma relação afetiva propriamente dita, de realmente, não, eu quero um namoro com essa pessoa, quero me relacionar afetivamente com essa pessoa, quando você vive amizade, você rasga o coração. Então você passa a conhecer muito mais a fundo do que se você entrasse numa relação já de namoro. Que não impede de ter amizade também, né? Eu acho isso assim, a coisa mais bonita, mais linda, porque, gente, não tem, tipo assim, o relacionamento à distância, ou ele dá muito certo, ou ele dá muito errado, né? Porque no muito certo, o que vai acontecer? Com o passar do tempo que a gente vai conversando, você vai acabar o quê? Batendo sempre nos mesmos assuntos. E para não bater sempre nos mesmos assuntos, você vai começar decantando, né? Você vai entrando em assuntos cada vez mais profundos, você vai entrando em assuntos cada vez mais profundos. E você sendo sincera e a outra pessoa também sendo sincera e verdadeira, olha a chance disso dar certo. Olha a chance de você se conectar, de você conhecer profundamente o outro, né? De você conhecer profundamente a dor do outro, de você conhecer profundamente a vida do outro, porque você vai se aprofundando cada vez mais. Porque o que tem no relacionamento à distância? Amizade e conversa, né? Provavelmente você vai conversar o máximo de vezes que você puder com essa pessoa, e quanto mais você conversa, mais você dialoga com essa pessoa, mais a profundo vai ficando essa relação, né? Eu gostaria que as pessoas entendessem como é que isso é o supra-suma dos relacionamentos, entendeu? Porque essa parte da amizade, né? É uma conexão muito linda. Eu sempre tive essa vontade, né? Se algum dia eu fosse me relacionar, que fosse com o meu melhor amigo. Eu queria ser melhor amigo dessa pessoa primeiro. Eu sempre tive esse sonho, né? E aconteceu de uma forma inusitada, né? Por relacionamento à distância. Mas aconteceu, né? E eu sempre valorizei isso. Eu acho isso, assim, lindo, lindo demais. E muito bacana. Se você teve um outro relacionamento que não foi dessa forma, ou não começou dessa forma, muda logo tudo. É totalmente diferente, né? E eu vejo isso porque já tive relacionamentos que não eram assim, não começaram com amizade. Se tornaram amizade depois, né? Mas muda logo tudo. É diferente. É diferente. É diferente. É muito diferente. E assim, quando aconteceu da gente, eu vira que ele foi me buscar no aeroporto. Como é que foi essa sensação? Foi assim, foi o abraço, até porque a gente já tinha conversado assim, será que... E se a gente não sentir naquele momento assim, vontade de dar um beijo e tudo, tanto é que o beijo demorou, foi mais pra frente. Uhum. Mas assim, o impacto de ver e a felicidade assim, de abraçar, eu falei assim, nossa, o seu abraço foi exatamente como eu imaginei. É muito gostoso, muito gostoso. Gente, eu vou... Quando mas o José também, né? Gente, eu abracei, sabe? Eu não sei se você deve ter sentido a mesma coisa, né? Por conta da questão das almas, né? Eu abracei não tipo, é prazer te conhecer. Eu abracei assim, gente, que saudade que eu tava de você, entendeu? A sensação mais próxima que eu posso explicar isso pra alguém é tipo, que saudade que eu tava de você, entende? Porque de tão forte que foi, entende? Eu imagino que você deve ter sentido a mesma coisa. Exatamente assim. Exatamente assim. É como se você já tivesse muito tempo sem ver e quando você encontrasse fosse aquilo, tudo que você precisava receber, né? E
E aí depois as coisas foram se constituindo pessoalmente, foi com um abraço, depois a gente foi para casa dele, nos sentimos assim à vontade e o primeiro beijo foi mesmo assim dos dois, não teve assim, iniciativa de um ou de outro, não, parece que foi o imã, né? Então, foi algo assim que eu não me arrependo. Eu acho que quando você se dispõe a viver um relacionamento assim, a estar aberto primeiro, né? Porque muitas pessoas falam assim, mas eu não consigo encontrar um relacionamento, mas será que existe abertura? Porque às vezes a gente está fechado pro amor e não sabe. É verdade. E quando isso acontece, também o universo fecha, né? O universo fecha. Então, assim, é importante também estar aberto, estar disponível, porque dizem, não sei se você já ouviu essa frase, mas dizem que não é você que procura, é o amor que se encontra. Eu acredito nisso. Eu acho mais ou menos isso, porque quando você realmente está disposto a viver um relacionamento amoroso. É quando você solta, né? Quando você abre mão, tudo bem, se vier, não vier. Não fica naquele que eles chamam de efeito Zenon, né? Que quando você fica muito focado em cima de uma coisa, cria o efeito Zenon, né? E eu também, na minha situação, eu tinha acabado de sair de um relacionamento que eu não queria nem saber de relacionamento. Tipo assim, não queria nem saber, né? Vamos dizer. Mas acabei, tipo, não me fechando para outros relacionamentos, que foi justamente por conta da amizade que aconteceu depois, né? E eu acabei me envolvendo mais pela amizade, né? Que eu não tinha intenção nenhuma, tipo, nossa, que vou me relacionar com essa pessoa. Eu olhei a distância e falei assim, não, né, não vai dar, vou ser sua amiga mesmo, né? Então, e depois foi desenvolvendo, né? Depois foi desenvolvendo. Isso é uma das coisas que às vezes pode fazer com que as pessoas criem uma barreira pela questão da distância. Mas aí, veja bem, se eu tivesse criado, ou ele tivesse criado esse bloqueio, a gente teria deixado de ter a chance de estar vivendo o que a gente está vivendo hoje. Pois é. Então, acho que é muito importante deixar as coisas acontecerem. Realmente, tem um tempo natural das coisas, né? Quando você, tipo assim, quando você não força, as coisas simplesmente desabrocham, né? Simplesmente acontece, simplesmente vai. Tipo, eu gosto muito porque parece que eu sinto, assim, quando eu tô resistindo, quando eu tô querendo que aquilo vá, né, na mar, ou quando aquilo vai no fluxo, né? Assim, atualmente, vou dar um exemplo, atualmente que é o meu perfil, né, do Instagram. E ter tido a oportunidade, assim, eu tava bem triste, porque no início não tava dando, assim, muito certo, né? Mas eu pensei assim, não, vou ser constante, né? Vou fazer o que eu preciso fazer. E eu tive essa oportunidade incrível de conhecer pessoas, assim, maravilhosas, né? Através do coaching group, através das aulas, né? E como isso abriu um leque de oportunidade para me conhecer novas pessoas, para me conhecer novas histórias, para mim ter a oportunidade de conhecer a sua história. Entendeu? Eu fiquei muito feliz aquele dia que você me mandou mensagem. Eu falei assim, nossa senhora, era tudo que eu queria, porque eu estava à procura, né? Assim, de um relacionamento internacional, porque eu queria saber como é que é. Tipo, como é que vocês faziam para se ver, como é que é essa questão muito longe, né? Tipo, porque é um oceano dividindo, né, vocês. Então, eu ficava assim, curiosa, mas é algo que eu tinha pensado e soltado, né? Eu até falei contigo, né? Que eu pensei nisso, mas eu soltei, não fiquei fissurada nisso. E aí o universo vem e eu falei, foi a você. E foi a você, né? Foi. E eu tenho muito essa crença, sabe? Tipo, não vou ficar, eu vou fazer o que me cabe, o que eu posso fazer, o que tá no meu controle. O que não tá no meu controle, eu abro mão, entende? E vem muito mais rápido do que eu pensei. Nossa, já tá aqui. Eu pensei assim, nossa, já? É verdade, mas eu acho que é bem por aí, né? Porque se a gente se prende muito a alguma coisa que não tem aquela confiança,
as coisas vão demorar, não que não vão acontecer, mas podem demorar muito mais tempo para acontecer, né? E assim, pra gente... A própria ansiedade, né? Te tira o gosto de cultivar o processo daquilo. Né? Porque tudo tem um processo. E sempre tem aquela frase, né? Tipo, o bonito não é a chegada, o bonito é a caminhada, né? O bonito é você chegar até lá. E às vezes você não aproveita aquele momento agora porque você está ansioso em chegar ali logo, chegar lá onde você quer logo. E na verdade não, a beleza está no caminho, né? Está nas pessoas que você conhece, está nas conversas que você tem, está no desenvolvimento, na superação dos obstáculos que você tem, porque o relacionamento à distância é um obstáculo imenso, né? A distância, a saudade. Aliás, a propósito, como é que vocês lidaram com a saudade? A distância já é um grande desafio, né? Um grande desafio. Como eu te falei, né? A gente se conheceu em novembro, fomos nos ver a primeira vez quase um ano depois. Em setembro de 2012, depois, em janeiro de 2013, se eu não me engano, ele foi ao Brasil conhecer a minha família. E ficamos noivos. E ainda foi mais um tempo até o casamento. E hoje nós estamos com 8 anos de casados. Nos conhecemos há 10, nos relacionamos há 2, estamos casados há 8. E o relacionamento à distância foi vivido assim, com muitos desafios, porque a gente não tinha condições de toda hora, um ou outro, né? Ele ia ao Brasil e eu vir aqui. Então foi algo que a gente respeitou muito esse tempo e amadureceu o que realmente a gente queria para a nossa vida. Né? Saber se realmente... porque é um passo muito difícil, tanto para mim quanto para ele, porque se fôssemos morar no Brasil, nós casamos aqui, estamos um ano aqui, depois fomos para o Brasil, passamos 2 anos lá e depois retornamos. Então, assim, os dois viveram a experiência de estar longe da sua família, né? E do seu país. E isso foi algo que talvez ele lide melhor com isso. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, não sei, talvez por ser mulher e por ser muito ligada à família, é um desafio muito maior, né? Então, assim, para mim, lidar com a saudade é muito difícil da família. Um dos desafios, né, é a questão de lidar também com o frio, porque o clima tropical do Brasil, né, totalmente. Então, nós estamos agora, eu não sei, aqui não dá para ver a temperatura, mas sábado entramos no horário já de verão, começou a primavera, mas, assim, é uma primavera que é mais frio do que o inverno daí. Pois é. Assim, aí tem frio, né? Aí não tem frio. Então, assim, não, aqui no sul, né? Aqui no sul, que eu tô... São Paulo, tá frio. Aqui no sul tem frio, mas a minha terra mesmo, né? De onde que eu sou, não tinha frio. E eu também tive essa mudança, né? De sair do meu lugar, juntos já, né? Não, na verdade eu saí, né? Que eu era do interior e fui para Guarapari, né? Acabei vivendo, mas assim, era mais pertinho, era mais fácil, né? Era pegar um ônibus, 2 eu tava em casa, né? Era mais fácil. Hoje em dia, financeiramente não dá, né? Você tá toda hora fazendo uma viagem de avião para lá, para cá, não dá, né? No momento não dá para mim rever minha família. Eu vejo minha família uma vez por ano. Então, tipo, super te entendo, entende? Quando tu fala sobre a questão da família, eu tive, toda vez que eu volto, né? Eu, inclusive, falei isso na live passada. Toda vez que eu volto, eu fico triste. Então, eu fico muito triste. Parece que eu tenho que viver um luto toda vez que eu volto da casa dos meus pais, entendeu? Parece que eu tenho que viver um luto e aí depois. Vai um mês, isso, entende? Vai um mês pra passar tudo que eu tenho pra passar e aí voltar à minha vida normal. E não, tá tudo bem. Agora tá tudo show, tudo voltou ao normal. E também tinha essa questão quando eu namorava, né? Porque eu casei,
né? Casei e fiquei à distância, né? Aí a gente ficava um mês junto e aí separado. E era assim. E quando o Josué ia embora, nossa senhora, entendeu? Ia fazer o quê? Entendeu? Era aquele período ali de ficar triste e ficar triste, porque tem uma coisa que eu aprendi nesse período, é se permita ficar triste, chorar o tanto que você precisa chorar, né? Porque você lava aquilo tudo de uma vez, não fica acumulando, não, entendeu? Se você passa por isso, chora o tanto que você tem pra chorar, né? E depois, vida que segue, vai embora, entendeu? Mas eu entendo, super entendo, como é que é ruim, né, ficar longe da família. Tem os prós também, tem os contras, mas é ruim, né? Tão longe assim da família é ruim, né? Porque você não pode... Não, tipo, você não pode a qualquer momento, né? Ir, né? Você não pode a qualquer momento ir. Não, pode falar, fica à vontade. E eu lembro que a primeira vez que ele foi lá, quando foi para se despedir, que ficou chorando e tudo, aí minha mãe falou assim, não pense na despedida, pense no próximo encontro. Desse jeito, desse jeito. Porque a gente não sabia quanto tempo a gente ia voltar a nos ver. Era algo que a gente não sabia, quais os planos a partir dali, daquilo que a gente decidiu, o que agora vamos fazer. Então, era viver um processo atrás do outro e todas as fases que a gente precisava viver nesse tempo de distanciamento. E a gente ia aprendendo com cada fase, né? Assim como também tivemos que reaprender a nos relacionar quando casamos. Uhum. Porque a gente era distância. E a distância... estranho, né? É estranho, né? Por mais que você... Por exemplo, ele me conhecia muito... Ele fala que a nossa ligação espiritual é muito grande, porque mesmo à distância e ao telefone, sem me ver, né? Ele sabia quando eu não estava bem. Porque assim, a gente acaba tendo um padrão, né? A gente acaba tendo um padrão. E tipo, quando você quebra esse padrão, você percebe. A outra pessoa percebe que alguma coisa não está certa. Exatamente. Então a gente fica muito mais atento aos mínimos detalhes, né? De como o outro tá no relacionamento à distância do que, acho que não propriamente é relacionamento físico, né? Porque às vezes você nem presta tanta atenção assim, né? Mas quando, por exemplo, numa mensagem, você decodificar que numa mensagem a outra pessoa não tá bem. Olha o desafio, gente, olha o desafio. E é isso, entendeu? E você precisa viver por isso, você precisa passar por isso, você precisa decodificar isso. E, é muito, muito incrível. Acontecia muito. E depois, presencialmente, né, a gente também aprender a lidar com os maus momentos do outro. Porque enquanto a distância era quase que existiam alguns momentos de conflito, mas não eram tantos quanto presencialmente você lidar com o mau momento do outro. A distância você tem um pouco daquele... Dá um tempo. De você... Mesmo que não esteja bem, transparecer estar bem e tudo. Mas presencialmente não. Presencialmente você tá, você, por mais que queira disfarçar, não consegue. Então, assim, foi uma outra forma da gente aprender a se relacionar. Você redescobre a pessoa, né? Você redescobre o relacionamento, né? Porque é aí que você vai viver tudo aquilo que as outras pessoas normalmente vivem, né? Você vai numa fase super difícil, né? Que é a distância, de você decodificar a mensagem, de você entender emojis. Hoje em dia tem os emojis, né? De você entender, sei lá, situações assim, com poucas palavras, com poucas coisas, né? E aí você tem aquele choque de conviver junto. A gente, assim, eu não sei como é que você lidar com isso, a gente fez o seguinte, a gente acabou trazendo a distância pra gente. O que a gente fazia? Não sair da mesa, né, antes de solucionar aquele problema, antes de ter pelo menos uma visão de começo de solução do problema, né? Porque a gente fazia muito isso, né? Não dormir, mensagem brigada, né? Tipo,
Porque no início do relacionamento a gente também era muito novo, então, tipo, a imaturidade era muito grande também, né? Com o passar do tempo a gente vai ficando mais maduro e mais consciente. Mas no início a gente tinha muita picuinha, né? Muita aquelas besteirinhas mesmo, besteira mesmo, aquelas coisas bem toscas. E aí isso acaba desgastando. Mas o que acontece? A gente foi se moldando, né? Foi se adaptando e foi melhorando a situação. E depois de um tempo aconteceu isso, né? Veio pro relacionamento físico, na convivência. O que a gente fez? Não, o que a gente fez lá atrás? Que a gente sempre teve alguma coisa que a gente fez, que deu certo, que a gente pode copiar e fazer de novo, né? Claro, de uma forma adaptada. Sempre tem alguma coisa na vida que a gente fez que funcionou. Então a gente pega aquilo e volta, mas vamos readaptar isso aqui. E a gente fez isso, né? Imagino que vocês devem ter feito a mesma coisa, né? Porque para ter um relacionamento bacana, tem que ter um bom diálogo, né? Independente se for a distância ou físico. Sem dúvida, o diálogo ele é fundamental e eu acho que é o segredo para qualquer relacionamento. A comunicação, se ela não existe, é algo que o relacionamento ele tende a declinar, porque ninguém no relacionamento interpessoal, seja a gente está falando de relacionamento amoroso, mas não a questão da comunicação, tanto uma comunicação ruim que gera muitos conflitos, como você aprender a se comunicar, ela é fundamental. E isso é um dos pontos muito fortes no relacionamento à distância, porque o diálogo é quase que o único obrigatório para conviver com o outro, né? Para lidar com o outro. E existe um princípio bíblico que a gente faltou ele e trouxe como lema para a nossa vida, que é: não se põe o sol sobre o vosso arrependimento. E nosso lema de vida 2 é viver reconciliado. Então, assim, existem momentos que, sim, a gente consegue isso. Existem outros momentos que não. Porque, dependendo da situação, por exemplo, eu prefiro, esperar um tempo, né? Aquilo digerir para que não haja aquela explosão. Porque eu sei que se houver, eu vou falar coisas que mais tarde eu vou me arrepender e que vai... Que magoa, né? Magoa. E depois que a palavra é lançada, por mais que pedido de desculpa, perdão, mas já feriu, né? Então, assim, se pode evitar, por que não evitar? Eu faço exatamente a mesma coisa. Eu faço assim, não, pera aí, deixa eu ficar puta aqui. Aí depois eu fico assim, agora eu posso começar. Porque é a emoção natural da gente, né? Pela verdade, não tem como você segurar aquilo e não explodir. Então eu vou explodir em outro canto e depois com a consciência, né? Depois eu volto, vamos resolver, entendeu? Acho que não vale a pena você, né, ofender outra pessoa, não vale a pena, né? Ainda mais no momento que você está tomado de emoção, né? Exatamente. E assim, não são em todos os casos, mas algumas situações, elas te levam para um grau de ânimos muito alterado. E se você fizer alguma coisa naquele momento, pronto, esquece. Então, existem algumas coisas, ele quer resolver as coisas na hora. Agora está aprendendo não, deixa o tempo dela, porque talvez seja melhor para os dois. E é dessa forma que a gente vai aprendendo sempre, né? Porque o relacionamento, ele passa por muitas etapas e cada etapa você vai aprendendo a lidar com as situações de forma diferente, né? As pessoas costumam dizer, os anos faz com que o relacionamento melhore, mas não são os anos que fazem com que o relacionamento melhore. Então, a forma que você escolhe de viver as situações de forma diferente. Né? Você, eu já vivi essa situação, mas nesse momento eu não quero viver dessa forma. Então, a gente cria novas formas de lidar com as situações para viver melhor, porque também para viver a dois não vale a pena certos tipos de conflitos constantes. Ou a gente aprende a lidar com o outro, né? Ou
a gente também tem que se trabalhar. Eu acho que isso também é um dos pontos que faz a gente criar maturidade no relacionamento a dois. Não é apontar os erros do outro, mas a gente reconhecer o que nós também precisa ser mudado. Fazer alguma coisa. E como eu gosto de falar desse assunto porque eu cresci demais no relacionamento, entende? E como o relacionamento é a oportunidade de você se refletir no outro. O outro é praticamente um espelho, né? Que convivendo com o outro, porque quando você não tem esse convívio com ninguém, tipo, você não. É igual eu te falei, acho que foi contigo que eu falei, né? É um barco, quando você não tem um relacionamento, é um barco que tá numa lagoa tranquila, né? Que é um barco que tá numa lagoa tranquila. E não tem atrito, não tem nada de fora provando aquele barco, ver se aquele barco realmente é bacana, né? Se aquele barco vai aguentar. Mas a partir do momento que você tá num relacionamento, que você convive diariamente com uma outra pessoa, você toda hora tá se vendo, você toda hora tá vendo alguma atitude sua que não foi legal e você vê que você precisa corrigir aquilo. É um barco que tá no oceano, né? Eles falam que o barco não foi feito para ficar, né, numa lagoa tranquila. O barco é feito para enfrentar o oceano. Então, quando você tá no oceano, aí que você é testado, aí que é testado, tipo, como é que tá a minha vela, como é que tá, como é que eu tô gerindo essa parte aqui da minha vida, como é que eu tô gerindo essa emoção aqui. Como é que eu vou fazer isso, né? Eu acho que é uma metáfora bem bacana, né? Para um relacionamento a dois, que bota a gente nisso, entendeu? Coloca a gente no oceano e vai embora, entendeu? Você todos os dias se enfrenta alguma situação. Às vezes os dias estão calmos, estão tranquilos, mas também tem os dias de tempestade, né? Tem os dias que o barco vai balançar e vai ter que... Vai virar ou não vai virar, entendeu? E sempre você está se vendo no outro, vendo ali, não, é isso aqui que eu posso melhorar. Então, assim, eu digo que eu cresci uns 20 anos, né, uns 20 anos dentro desses 5 anos de relacionamento, né, porque claro, é um relacionamento, como é que diz? Não é um relacionamento tóxico, é um relacionamento que traz bons frutos, né. Um relacionamento ruim, claro, você vai aprender coisas também, mas de uma forma dolorida, né, de uma forma bem ruim. Mas quando o relacionamento é um relacionamento bacana, ele te traz uma evolução muito grande, entendeu? Eu imagino que você deve ter vivido a mesma coisa, porque quando você está convivendo com outra pessoa, você se vê direto, entendeu? Você vê muito mais erro, você vê muito mais coisa para melhorar do que se você vivesse meramente sozinho, né? Eu acho isso demais. Exatamente, é isso. E é assim que a gente vai crescendo, né? Como pessoas e vamos evoluindo, né? E eu acho que o relacionamento a dois, ele faz muito, e o relacionamento a dois à distância, ele fortalece muito esse vínculo, né? Porque depois, quando você passa a conviver, e aí presencialmente, os desafios também começam a ser outros. Sim. Né? Então, acho que um dos desafios maiores talvez seja essa questão mesmo familiar, né, de estar longe da família, e é um ponto que dói pra caramba. Que dói, porque, por exemplo, eu vivi recentemente uma situação de família. Eu estive no Brasil, passei 2 meses lá, a minha mãe estava doente e eu retornei a Portugal. Quando, numa semana de retorno, a minha mãe faleceu. Então, assim, você está distante, eu não pude ir ao funeral dela, porque... Tinha acabado de voltar. Tinha acabado de voltar. É um voo por dia. Ela faleceu, foi enterrada no mesmo dia. Então, assim, são os pontos, os prós e os contras, né? Aquilo que os pontos favoráveis e desfavoráveis, né? Por um lado, você ali tem uma pessoa que você encontrou, que você está construindo algo de bom com ela, tem propósitos em comuns, mas por outro lado, existem outras situações que também nos escapam. Então,
são decisões e escolhas na nossa vida que a gente precisa saber que em algum momento vai passar por aquilo. É maturidade, aí, né? Maturidade. E o como você escolhe. Porque eu poderia não escolher, eu poderia dizer, não, para fora do país eu não vou. Se você quiser, vamos dizer o nosso relacionamento aqui. Mas são coisas que depois do relacionamento, são os dois que precisam olhar para a sua vida e tomar suas decisões, né? E nem todas as decisões são fáceis de serem tomadas E nem e sempre. nem todas. Não, nem sempre, tipo, você. Não dá sempre para favorecer os dois numa decisão, entende? Não dá sempre para favorecer os dois. Um sempre, em algum momento, eu cedo mais, em algum outro momento, Josué cede mais. Eu imagino que você, né, você passa a mesma coisa. Sempre é assim, não é 50-50, né? Hoje eu tô doando 80, amanhã, e ele tá doando 20, amanhã ele tá doando 80 e eu tô doando 20. É sempre negócio, né? É sempre uma negociação, né? E tem coisas que a gente precisa abrir mão, né? E aí entra muito a questão da maturidade para decidir essas coisas. Sim, são os acordos, né, que a gente precisa ter naquele momento para que as coisas sejam favoráveis também para os dois. Né? Aquilo que você está falando, em algum momento vai haver renúncia de um lado e do outro. Então é importante também a gente perceber qual o momento de ceder, qual o momento de abrir mão de alguma coisa em favor dos dois, né? Em favor do melhor em comum, que seja bom para os dois, não só para um, né? Em algum momento a gente tem que viver isso. Eu acho que isso é um dos grandes pontos que se a gente não está realmente firme no que a gente quer, a gente não aguenta muita coisa. É o alinhamento de propósito, né? É vocês terem o mesmo propósito em comum. Porque é assim, em qualquer tipo de relacionamento, né? Mas no relacionamento à distância isso precisa estar muito claro, acho que desde o começo, né? Assim, desde o mais cedo possível, quanto antes vocês verem qual que é o propósito de vocês juntos, mais fácil fica de lidar com a situação toda, né? Mais fácil fica de, perdão, resolver o que você precisa resolver. Resolver quando vocês vão morar juntos, quando vocês vão casar, quando que cada coisa vai acontecer. Então, acaba que você tem uma visão muito mais a médio e longo prazo do que talvez que você teria num outro relacionamento, que você vai levando dia após dia ali e não tem muito planejamento, né? Mas no relacionamento à distância você se vê obrigado a planejar algo mais a longo prazo, né? E ter você vai percebendo, né? Exatamente, porque você consegue perceber o que faz sentido para você e o que faz sentido para o outro. Porque se algo começa a não fazer sentido, os caminhos começam a seguir direções diferentes. E no relacionamento à distância, a gente vê um pouco isso. Se as coisas não estiverem conectadas, porque são decisões muito, muito difíceis. Você sair, né? Você saiu do seu estado, eu saí do meu país, ele saiu do país dele, vivemos uma experiência aí. Cada um precisa saber muito o que realmente quer para tomar certas decisões. É verdade. Deixa eu só perguntar, de alguém que esteja nos assistindo, tem alguma dúvida, tem alguma questão que gostaria de trazer? Porque já está dando 1 hora, não sei se o Instagram vai derrubar a gente, se não vai. Tem essa questão, porque às vezes derruba, às vezes não derruba, né? Aí tem que, se alguém tiver alguma dúvida, vou esperar um pouquinho. Se ninguém tiver uma dúvida, eu tenho. Eu gostaria que você deixasse um conselho para alguém que está passando por um relacionamento à distância nesse exato momento. Primeiro, estar aberto ao amor, né? Estar disposto a conhecer pessoas novas, independente de onde elas estejam. E se permitir, descobrindo aos poucos formas de fazer as coisas darem certo.
Eu acho que é essa permissão interna que faz com que também as coisas aconteçam e possam fluir na vida de cada um. E não ter medo. Não ter medo de amar, não ter medo do amor, se permitir conhecer pessoas novas, porque mesmo que não seja para um relacionamento amoroso, você cresce como pessoa. E isso faz toda a diferença lá na frente. Né? Acho que se eu não tivesse me permitido conhecer, dar aquela abertura para uma amizade, para o que ele estava querendo, eu hoje não estava vivendo esse relacionamento. Né? Com muitos desafios que as coisas não somos poupados de coisas que acontecem no relacionamento presencial. Sim. Mas a gente vai aprendendo no dia a dia a fazer dar certo, porque a gente quer fazer dar certo, porque a gente quer que dê certo. Né? Isso também é o propósito, ajuda. Né? É o propósito. Inclusive, assim, vamos ver, espero que não caia. Mas, inclusive, assim, falando do propósito, o propósito é o 7º nível do processo evolutivo da pirâmide de Maslow, né? E propósito é espiritualidade e isso que traz o quê? O ser humano do topo da pirâmide para baixo, né? É isso que é a parte mais íntegra, né, do ser humano. É o propósito da pessoa, né? Que quando ela tem um propósito e da mesma forma, quando um casal tem um propósito em comum e os dois estão ali juntos trabalhando por aquilo, porque imagina, você sozinho já trabalhando por algo que é o seu sonho, que é algo que é a sua vontade, já é forte. Imagina 2 energias, 2 pessoas, uma sinergia desses 2 conectados para conquistar o mesmo propósito em comum. Então, imagina a força disso, né? E eu fico emocionada, eu não consigo conter. Mas, do mais acho que do mais é isso, né? Eu queria ficar mais tempo, mas eu não sei, o Instagram vejo de roupa, né? E aí eu não queria deixar sem me despedir, né? E sem deixar esse abraço aí para você, pro seu marido, né? Para sua família. E agradecer muito por você ter compartilhado a sua história aqui no meu Instagram, para os meus seguidores, né? E vou deixar essa live salva aqui 24 horas, depois ela vai pro YouTube, né? E aí eu não vou deixar aqui no Instagram, mas quem quiser rever depois no YouTube, fica à vontade. E, assim, de verdade, de coração, assim, tô apaixonada nessa história, tô muito feliz, né, de ver alguém que já caminhou muito mais do que eu nesse caminho, né, que ele já tá há 10, né, anos se relacionando, né, e ver os frutos bons que você colheu com isso, né. Que bom que você compartilhou, resolveu compartilhar, e mostra aí os frutos, né, tão bonitos do seu relacionamento. Muito obrigada. E também quero agradecer a todos que estiveram até agora com a gente. Se tiverem alguma dúvida, quiserem mandar lá no direct, @Espaço Transcendência. Isso. Se precisar, podem contar lá comigo e espero ter contribuído com alguma coisa. Muito, muito, muito. Pode ter certeza que foi muito mesmo. Assim, eu amei conhecer, assim, porque são insights, são conselhos, né? E ainda mais uma conversa gostosa, assim. É justamente nessas conversas que vem as melhores ideias, né? Vem os melhores insights. Então, assim, muito, muito obrigada. Boa noite para você. E boa noite também. Um abraço para você e abraço a todos que estão aqui assistindo essa live. Muito obrigada a presença de todos. Eu vou me despedir. Obrigada. E um beijo para você. Um beijão. Bye!